Porque João foi o último que ouviu as coisas diretamente de Jesus. E aí, pelos anos 60, 70, 80, por aí, começou-se a escrever. Tanto que o primeiro escrito foi a carta aos Tessalonicenses. E o primeiro evangelho escrito foi o de São Marcos. Então, o Espírito foi revelando aos apóstolos a necessidade de que também era preciso que isso ficasse escrito, porque os apóstolos morrendo, como é que ia ficar? Poderia se trazer coisas que não era bem aquilo que Jesus ensinou. Então vem a tradição da Sagrada Escritura. Aí ali na Sagrada Escritura está escrito o que os apóstolos ouviram de Jesus, que primeiramente eles pregaram, anunciaram, não tinha a Sagrada Escritura, e depois veio a Sagrada Escritura. E depois a terceira, o Sagrado Magistério. O Papa, junto com os bispos, que ensinam o que os apóstolos trouxeram, que foi o que Jesus revelou. Então, isso faz com que nós não caiamos no erro. O que for ensinado fora do que eu acabei de dizer, a partir desse tripé da fé católica, o tripé da revelação divina, o que se fala e que está fora disso não é verdade. Então é preciso entendermos isso. E depois, aí vieram os dogmas que foram ensinados no decorrer também da igreja e que se apoia na tradição e que se apoia no que Jesus ensinou. Então nós não podemos sair disso, porque se nós sairmos disso, nós vamos incorrer no erro. E aí é o que Satanás está fazendo conosco hoje. Nós, em vez de estarmos caminhando cada vez mais para ficar plenos da verdade, porque o Espírito nos dá essa graça, esse ensinamento, para nós não incorrermos no erro, as pessoas estão indo no erro, estão caminhando para a plena mentira, apoiando-se em quê? Em filósofos ateus, teólogos ateus, ensinamentos que são contrários e que as pessoas estão gostando. Os católicos estão dizendo, nossa, é bom que seja assim. Mas eu pergunto, mas é assim que Deus ensinou? É assim que Deus revelou? Não, mas o que importa é o que eu penso, eu acho que é assim. Por exemplo, vou trazer agora exemplos práticos, Por exemplo, essa questão de igrejas. Eu estava em casa agora, lá em Vitória, aí lá no Espírito Santo, então, quando a gente vai andando assim pelas ruas, meu Deus do céu, em cada esquina, em cada lugar, em cada garagem, tem uma igreja. A igreja não sei de quê, 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 a igreja não sei de quê. Bem, mas o que foi que Jesus revelou a respeito da igreja? Então, lá no capítulo 16, do Evangelho de São Marcos, quando acontece aquele momento que Jesus começa a perguntar, no dizer dos filhos dos homens, quem eu sou, e no final Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, olha, o que você falou não veio de você, Pedro, não foi coisa da sua cabeça, foi o Pai que te revelou. Tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí, a minha, ele não disse as minhas.
Ele não disse para Pedro, olha Pedro, vou começar com você, mas lá na frente vai surgir um monte. E o que importa é que eles vão falar de mim. Não, ele disse a minha, é uma, é única. A igreja é única. Essa é a revelação. Essa é a verdade. Aqui não pode se incorrer agora de dizer que tem várias igrejas. É uma. Então, os homens, na sua comodidade, porque não aceita as coisas da Igreja Católica, a partir de Martim Lutero, aí começou a construir a sua própria igreja. E como tem aqueles que dizem assim, nós não precisamos de igreja, eu só preciso de Jesus. Como se os cristãos não precisassem se reunir em volta do altar para a celebração da Eucaristia. Então, cada um fica no seu lugar. Então, o que importa é que eu sou de Jesus. Bem, você é de Jesus sem o sacrifício da missa? Você é de Jesus sem a Eucaristia? Você é de Jesus sem os sacramentos? Você é de Jesus sem receber o sacramento da penitência, o sacramento do perdão? É assim que eu penso. Bem, é assim que você pensa, mas é assim que Jesus pensa? Essa é a pergunta. Eu não posso simplesmente dizer que eu penso sem argumentar naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus fala. Então, como eu não faço a pergunta, é assim que Deus pensa? Então, eu excluo Deus e digo que o que eu penso é a verdade, e aí eu coloco Deus como o submisso à minha verdade, porque aí se inverte. Em vez de Deus ser a verdade, eu sou a verdade e Deus tem que submeter a minha verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para vocês verem como o relativismo está tão forte, porque não se apoia naquilo que Deus ensinou. Então, aí nós encontramos, né? Por exemplo, vocês estão aqui participando dessa missa. Vocês provavelmente vão ouvir depois, né, essa homilia. Mas eu sei que pode ser que muitos de vocês estejam dizendo assim, não é assim. Eu não estou na cabeça de vocês. Eu estou perguntando aqui, vocês estão entendendo? Vocês estão dizendo, eu estou, todo mundo assim. Mas está mesmo? Será que é isso mesmo? Ou existe alguma coisa que você está dizendo? Não, mas não é bem assim. Bem, a Igreja Católica agora quer se tornar a última, ou a primeira de tudo, como que as outras. Não, então, não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. Aí. Mas não é bem assim, baseado em quê que você está dizendo isso? Apoiando-se em quê? Na sua verdade ou na verdade de Cristo? Ou na verdade de Jesus que falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja.